Salve, salve, galera! Eu sou o Jonathan Herman, começando mais um bate-papo aqui hoje. E o convidado é um cara sensacional, o rei do acesso, a gente pode falar assim. Ele que começou na base do Corinthians, jogou na base do Flamengo, Vasco, CFZ. É um cara que tem currículo extraordinário, campeão brasileiro, hein? Campeão brasileiro não é para qualquer um, é para poucos. A gente vai bater um papo então com o Léo Príncipe, lateral direito do Asa de Arapiraca. Tudo bem, Léo? Seja muito bem-vindo. Prazer em estar falando com você. Obrigado por ter aceito o convite. Não, o prazer é meu, Jonathan. Acho que eu fico feliz de poder trocar uma ideia aí com você sobre o acesso aqui com A, sobre um pouquinho da minha história. Vai ser um prazer de trocar essa ideia aí. Prazer é sempre meu. E antes da gente começar, queria, como sempre, né, mandar um abraço para o meu parceiro Arthur, da AV Assessoria. Ele que é assessor de imprensa do Léo. E o Arthur é parceiraço, sempre trazendo seus grandes jogadores, né, aqui para a gente poder bater um papo, poder falar um pouquinho de futebol. O Arthur que já esteve aqui, na onde o Léo tá. A gente já falou com o Arthur, bateu um papo com o Arthur sobre como é ser um assessor de imprensa. E hoje tem então um dos seus clientes aqui com a gente, um dos seus parceiros, né, com a gente, para a gente poder bater um papo. Léo, para a gente começar, né, para começar do início, queria saber sobre o garotinho Léo, lá atrás, quando sonhava em ser jogador de futebol. Você que é o Leonardo Peixoto Príncipe, que acabou de fazer 30 anos, né? Nasceu no dia 13 de agosto de 96, nascido então no Rio de Janeiro, na capital carioca. Conta pra gente como que era o garotinho Léo, tinha o sonho de ser jogador de futebol, como que era pra você, quem que te levava aos campinhos pra jogar, começou a treinar, como que foi? Conta pra gente. Cara, eu acho que eu sou mais um menino brasileiro comum que sempre sonhou em jogar futebol, né? Você sempre vê que você tem aquele dom quando é mais novo, na escola, e o sonho vai crescendo ao longo do caminho que você vai começando a jogar nos clubes, vai começando a imaginar que isso pode um dia se tornar realidade. Mas o Léo, quando tinha 7, 8 anos, só queria se divertir jogando bola. Acho que ali que até meus 12, 13 anos eu só queria me divertir, que foi o ponto inicial que eu comecei a perceber que esse sonho poderia se tornar realidade se eu realmente me dedicasse, né? Então, a gente fica sempre imaginando o que a gente pode ser quando é criança. E no fim a gente conseguiu chegar, conseguir conquistar grandes coisas sendo jogador de futebol. Eu acho que o Léo de 12, 13, 14 anos é muito orgulhoso com tudo que ele alcançou na carreira. Legal demais. Ô, Léo, como que foi quando você fez a sua primeira peneira, né? Que você passou, acho que você começou no CFZ, né? Como que foi para você quando você conseguiu passar na peneira e falar, cara, hoje eu já sou da base, pelo menos, de um clube, e o primeiro caminho já foi, o primeiro passo já foi dado esse caminho. Como que foi, Léo? Como que foi essa peneira? Conta pra gente. Cara, eu sempre joguei futsal, né? Comecei a jogar futsal com 7, 8 anos de idade. E nesse período eu sempre tive destaque nos clubes que eu passei. E um pai de um menino que jogava comigo me falou com meu pai, leva esse menino pro CFZ fazer um teste no campo, né? Eu ainda não tinha essa visão de jogar campo, só jogar futsal, como eu imaginava só me divertir. E aí eu fui fazer essa peneira no CFZ, né, que é o clube do Zico. E foram acho que uns 2 ou 3 meses de peneira, cara. Eu toda semana voltava, resiliente. E é muito engraçado que quando eu tava para desistir, já tava para desistir, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não vou mais para essa peneira, porque jogo futsal, sou feliz jogando futsal, e eu acho que para mim não faz sentido eu ficar indo toda semana lá sem uma expectativa. E nesse dia minha mãe falou, filho, vai a última vez, já que você não quer mais ir, vai a última vez, se despede. E exatamente nesse dia eu fui captado lá pelo Robson Tavares, que era o coordenador na época. Ele viu meu treino e nesse dia ele já me chamou para integrar a base do CFZ. Então, assim, foi um amor de mãe que me fez chegar na base. E também ao Robson, que foi o cara que me viu treinando lá, que é o coordenador do time na época. E me integrou com a equipe sub-13, se eu não me engano, do CFZ. E aí, pra frente, já fiz parte de todo o processo da base. Ô, Léo, mostra que o conselho de mãe é bom sempre escutar, né? Com certeza, cara. Eu tenho isso como prova. Depois desse dia aí, sempre levei a risco o que a mamãe fala.
Legal. Ô, Léo, aí depois você passa então pelo CFZ, né? Você vai para o Vasco, a sequência já é para o Vasco, na base do Vasco, ô, Léo. E como É, que foi exatamente. essa passagem pelo Gigante da Colina? Foi o mesmo esquema. Eu joguei o Campeonato Carioca pelo CFZ, Sub-13. Tive destaque também na posição. E aí, logo no ano seguinte, o pessoal do Vasco entra em contato para que eu faça parte da equipe Sub-15. Acho que já era Sub-15 já, na época. E aí, mais uma vez, eu, né, tenho que ter resiliência, treinar muito, batalhar. Na época eram muitos jogadores de seleção brasileira na equipe do Vasco, então eu sempre ocupando um local de reserva ali. Até que um dia surgiu um espaço, consegui jogar, consegui me destacar. E aí, com 15 para 16 para 17, eu acabo saindo da base do Vasco e aí eu me entrego ao Flamengo. Então também foi um período de muita resiliência no Vasco, de ter paciência, de ter a cabeça boa, mas sempre sabendo que meu caminho está sendo trilhado da melhor forma possível. Legal. Ô, Léo, a gente sabe que, por exemplo, a gente vai chegar ainda no Corinthians, né? Sabe que no Corinthians você jogou com grandes nomes, né? Do futebol. No Vasco, você falou que tinha aí alguns meninos no Vasco que jogava a seleção de base. Tem algum que a gente conhece aí hoje que jogou com você na base do Vasco antes da gente chegar no Flamengo? Eu acho que hoje que mais destaque no Brasil, acho que é o Danilo Barbosa, que está no Botafogo, se eu não me engano, ou se ele ainda está no Botafogo. Ele era da minha época do Vasco. Aí tinha o jogador Matheus Índio, tinha o Mosquito também, que era um jogador muito famoso na época. Eu acho que hoje o que tem mais destaque, eu acho que realmente é o Danilo. Mas era um grande jogador já no Sub-15, assim, era fora da curva. E aí você vai para a gente pode falar que o Fla-Flu, por exemplo, é um clássico carioca muito forte, mas Vasco e Flamengo, a gente pergunta para as torcidas cariocas, né? O É Vasco uma e o rivalidade Flamengo muito grande, é a maior rivalidade. Como que foi para você, Léo? Você sair do Vasco e ir para o Flamengo, seu maior rival. Como que foi para você quando você chega lá? O pessoal te tratou bem, claro. Mas assim, depois, chegou a enfrentar o Vasco? Como que foi? Conta pra gente essa resenha. foi assim, para mim foi uma troca muito tranquila, porque como eu te falei no Vasco, eu tive que ter muita resiliência por passar por muitas coisas, muitas situações que a gente não espera passar, só que sempre com a cabeça muito boa. Então, quando eu tive que fazer essa mudança na minha carreira, eu fui com a cabeça muito tranquilo de que eu fiz minha parte bem feita lá no Vasco. Se as coisas não aconteceram lá, é realmente porque não tinha o que acontecer, porque cada um tem sua vida, seu livro, sua história. Então, eu vou para o Flamengo com muita tranquilidade. Tive um ano muito bom no Flamengo também, né? Então, a parte de jogar contra os amigos, a gente já tá acostumado desde sempre. A gente sempre tá jogando contra os amigos, sempre jogando contra várias vezes contra as mesmas pessoas, então a gente acaba criando esse vínculo. Então foi uma parte muito tranquila para mim lidar com isso, assim, essa troca. E na base do Flamengo, tinha algum aí que a gente conhece, Léo? Eu joguei com o Paquetá, hoje em dia, Paquetá, o Matheus Trindade, que tá no Criciúma, Felipe Viseu, quem mais que eu peguei na base do Flamengo? Na época era o Rachudo, que era o Caio Rangel, que era um jogador muito, muito talentoso também, né? Joguei com alguns jogadores aí que tiveram muito destaque na época. Ronaldo, que tá no Inter, alguns jogadores aí da base do Flamengo. Acho que a grande maioria teve ascensão profissional e chegou a grandes clubes também. Ô, Léo, e aí você então sai da base do Flamengo e depois chega no Corinthians, né? Em um dos maiores clubes do mundo, a gente Sim, pode dizer. certeza. Aí você vira uma cria do terrão. Como que foi para você chegar, sair de dois gigantes também, né? Vasco, Flamengo. Aí você chega num Corinthians, em um time que estava numa fase extraordinária ali, tudo, né? O Corinthians vinha de títulos ali importantes. Quando você chega no Corinthians, em que ano que foi, Léo? E assim, você chega num Corinthians que tava tudo redondo, né, Léo? Conta pra gente como que foi quando você chega no Cara, Corinthians, a felicidade. para mim foi muito gratificante, né? Porque eu fiz um ano muito bom no Flamengo, né? A gente chegou na final da Copa do Brasil Sub-17, tive muitos jogos, tive destaque. Então a minha chegada no Corinthians assim foi muito gratificante, porque eu percebi que realmente eu estava sendo valorizado no futebol, né? Então eu chego num time já para a categoria sub-20, no meu primeiro ano de sub-20, então tem todo aquele processo de adaptação, todo aquele processo de conhecimento, cidade nova, foi minha primeira vez fora do Rio de Janeiro. Então, os primeiros 2, 3 meses assim foram realmente de adaptação. E logo depois eu consegui pegar a titularidade, sendo meu primeiro ano sub-20.
A gente foi campeão brasileiro, sub-20, foi campeão paulista sub-20, jogando, sempre em atuação, mesmo no primeiro ano. Então, assim, as coisas aconteceram da melhor forma possível, né? Então, eu sou muito grato a toda a força que meu pai, minha mãe me deu, né, para de abrir mão de estar em casa, de abrir mão de ter o conforto dos familiares, para botar a cara no mundão e encarar isso aí. Graças a Deus, as coisas deram certo. Eu pude jogar bastante anos no Sub-20 do Corinthians, fui muitas vezes campeões com a camisa do Corinthians, e sempre jogando, sempre tendo destaque. Então, são as coisas como a vida tem que acontecer, né? A vida a gente tem um livro já pronto, a gente vai tomando as decisões, mas sabendo que as coisas são guiadas por Deus. Muito bom. Ô, Léo, você jogou, então, assim, na base de um dos maiores clubes, como a gente já falou, do Vasco, Flamengo, Corinthians, né? Dos maiores clubes aí do mundo, do futebol brasileiro, que tem grandes bases também, né? A gente pode falar, o Vasco revelou grandes nomes, o Flamengo revelou grandes nomes, Corinthians também. E a gente já falou dos dois aí, do Vasco e do Flamengo, com jogadores que você atuaram, né? Tem alguns aí no Corinthians, com certeza deve ter alguns nomes aí interessantes. Eu tive o prazer de jogar com muito jogador de destaque, né? Eu joguei com o Kaique França, que hoje é um goleiro Guarani, mas também jogou no profissional, o Pedro Henrique, o Arana, o Michael, o Maciel, o atacante, o Gabriel Vasconcelos também. Assim, eu tive jogadores do meu lado que realmente tiveram muito destaque profissionalmente falando. Isso com certeza ajuda a gente a se sobressair também, né? Você jogar com jogadores de destaque. Então, como eu falei, foram anos que a gente venceu muitos títulos, a gente sempre esteve nas cabeças dos campeonatos, com jogadores da qualidade que eram. Então, hoje eu sei que eu me tornei o jogador que eu me tornei porque eu tive esses companheiros do meu lado que me ajudaram a crescer e a evoluir. Léo, e o legal dessa época, né, que eu lembro bastante dessa época do Corinthians, que, por exemplo, diferente hoje, por exemplo, do Palmeiras, né? A gente vê hoje o Palmeiras, que é uma equipe que revela grandes nomes, né, e sempre está surgindo grandes talentos ali no Palmeiras. E a gente vê, teve a época do Santos, teve a época do São Paulo, e nessa época em específica sua no Corinthians, era o Corinthians que era aquele time que sempre revelava, né, tanto que na sua época, eu lembro, que subiu você, Arana, o Gabriel Vasconcelos, que era Pedrinho, o próprio Pedrinho também, que é uma geração mais nova, né? O o Mar. Claudinho também estava naquela época. Então, Então, assim, assim, era jogadores que toda vez quando subia o jogador, eu lembro que os narradores, comentaristas, todo mundo falava, ó, fica de olho nesse menino aí, que é muito importante, é um garoto importante da base do Corinthians, que com certeza vai brilhar no profissional. E você foi um deles, né, que chegou no Corinthians. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que o azar ou sorte, né, que você deu foi subir tendo o Fagner como ali na o lateral frente. direito. A gente pode olhar das duas formas, né? Foi sorte poder trabalhar com um cara que é o Fábio, que é um ídolo, né? Que é um cara que tem uma história incrível no Corinthians. Mas também um pouco de azar porque era difícil. O cara estava no auge da carreira dele, seleção brasileira. Então os espaços para jogar eram menores, né? Então, assim, eu sou grato por tudo que aconteceu comigo dentro do Corinthians, por ter convivido com um cara como o Fagner, que a gente tem uma relação muito legal lá dentro também, né? Mas gostaria de ter jogado um pouquinho mais para ter desempenhado mais, mas como falo, a vida tem seu caminho já guiado, a gente tem que levar da melhor forma possível tudo que vem nos dado, que Deus tem nos dado, né? O homem não largava o osso, Léo. Difícil, mas tá certo, cara. O futebol, o cara tem que aproveitar o máximo possível, né? Então, em todo canto que você tá, se você tem a oportunidade de estar jogando, você tem que aproveitar, porque é muito curto, acaba rápido, né? Ontem eu era um menino aí de 18, 19 anos na base do Corinthians, eu já tenho 30, já vi muitas coisas, então, sempre que você tiver a oportunidade, você tem que abraçar, jogar da melhor forma possível, que, felizmente, só pode jogar um, então, você tem que aproveitar a sua chance, porque pode vir outro por cima aí e passar a sua vez. Então, é importante que todo mundo que esteja jogando faça o melhor para que o clube também seja favorecido a isso, né? Com certeza. Léo, quando a gente fala de Corinthians, né, a gente lembra de clássicos contra Palmeiras, contra São Paulo, contra Santos. Eu vi que você jogou aí 3 clássicos, né? Se for mais, você pode me corrigir. Mas eu vi que você jogou 3 clássicos aí com a camisa do Corinthians, contra o Palmeiras, contra o São Paulo 2 vezes, né? Um na Florida Cup e outro no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, em 2017. É, o clássico maior que a gente pode perguntar para o palmeirense, pode perguntar para o corintiano, como a gente falou do Vasco e Flamengo, né?
A gente pergunta em São Paulo, é Palmeiras e Corinthians, e é o É, clássico maior de com todos. certeza, com certeza. Você jogou um Palmeiras e Corinthians na Neoquímica Arena lotada. Não foi o resultado que vocês esperavam, né? E também para você, infelizmente, acabou sendo expulso naquele jogo. Mas conta Sim. pra gente, Léo, como que foi jogar um Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, o derby paulista, que é aquele clássico que pega fogo. Vocês pegaram, né, naquele jogo um Palmeiras que depois foi campeão brasileiro, Palmeiras Tá também que estava bom. numa reconstrução muito boa. Conta pra gente, Léo, como que foi esse jogo, como que é a atmosfera da torcida, como que é dentro do campo. Conta pra gente. Eu acho que esse é o jogo que todo mundo, quando é criança, sonha em jogar, né? A atmosfera de um clássico assim desse tamanho. Você entrar num estádio como a Arena Corinthians, né? Na época da Arena Corinthians, hoje é a Neoquímica. Você entrar num estádio desse com 40 mil corintianos gritando, enlouquecidos, para que você desempenhe o seu melhor futebol, que você possa sair dali vitorioso. Nem sempre a gente vai vencer no futebol e isso aí não tem o que fazer, é o jogo jogado. Mas aquele sonho de criança se resume a esses jogos, assim, né? Jogos desse nível. Então eu tive o prazer de participar desse clássico, né? Também tive jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Então, assim, quando você volta atrás, você lembra que você pôde participar de um momento desse na sua carreira, eu acho que o cara tem que ter uma gratidão muito grande, assim, de ter tido esse prazer. Né? A gente joga vários jogos aí na carreira, mas tem aqueles que são especiais, né? Que são esses clássicos, são finais de campeonato, são jogos de acesso, como a gente teve aqui agora no Asa. Né? Então, assim, tem aqueles dias especiais no futebol que fazem você realmente entender o porquê de você ama jogar futebol, porque você ama ver isso, porque você abre mão de tantas coisas. São dias assim, como esse clássico que eu pude jogar, não fui tão feliz, mas eu tenho uma cabeça muito tranquila, como sempre falo, de que tudo tem o seu porquê, né? Então, foi um prazer enorme, foi emocionante. Eu lembro assim, eu fico, caramba, realmente, velho. Eu vivi isso, eu estive naquele campo, eu estive naquele momento. São coisas que vários jogadores que eu jogo durante a minha carreira falaram: caraca, você jogou no Corinthians, você jogou contra o Corinthians. Pô, isso é gratificante ter vivido isso. E aquele jogo, ainda falando, que eu gosto muito de clássico, viu, Léo? Então, assim, eu gosto de saber, cara, como que é dentro do campo para vocês, jogadores. Tem a provocação do outro lado, por exemplo, você vestindo a camisa preta e branca do Corinthians, do outro lado tem o verde e branco do Palmeiras. Tem essa provocação entre vocês ali? O jogador, algum fala alguma coisa? Teve alguma coisa? Na época, aquele Palmeiras tinha Roger Guedes, tinha Gabriel Jesus, se eu não me engano, Tinha tinha Dudu, tinha Dudu. Felipe Melo. E o Dudu teve, no ano anterior, né, aquela do chapéu no Corinthians, do Palmeiras. Tem essa provocação, já entra assim, ó, cara, tem que marcar o Dudu, porque, sei lá, tem isso. Como que Eu funciona? tive o prazer, né, de marcar o Dudu, né, que ele jogou contra mim, contra o meu lado. A provocação normal do jogo, cara. Acho que o jogo que eu joguei foi respeitoso. Eu não lembro de nenhum momento nada assíduo, né? Mas é provocação do jogo, dividida, mais forte, aquela chegada para tentar intimidar, já que eu era um menino mais novo, né? Aquela encarada. São coisas que fazem parte do jogo ali, do clássico, né? Que é um clássico muito mais quente do que qualquer jogo normal, porque a cidade de São Paulo para quando tem Corinthians e Palmeiras. Então, eu como menino um pouco mais novo, inexperiente, os caras tentam dar aquela intimidada, mas assim, faz parte, né? O cara quando começa aqueles 10, 15 minutos de jogo, o cara consegue esquecer todo o ao redor, né? E focar unicamente no que ele tem que fazer dentro de campo, né? Focar no que ele precisa desempenhar para que o time possa sair vencedor. Léo, e é embaçado mesmo marcar o Dudu? É embaçado, é embaçado. O cara, no auge que ele tava ali, para mim, assim, foi um dos caras mais difíceis de marcar, porque ele tinha uma qualidade técnica, uma velocidade, uma força, assim, que não é comum, né? Não é à toa que ele fez o que fez com a camisa do Palmeiras. Show de bola. Dudu, ô Léo, você faz seu primeiro gol com o Corinthians contra o Sport, né, na Neoquímica Arena. Foi um gol ali que o Rodriguinho fez uma jogada, rolou, a bola sobrou para você abriu para o Marlone e o Marlone rolou para você fazer o gol ali, né? Do 2-0, que seria depois 3-0 para o Corinthians.
Qual foi a sensação, Léo, de fazer esse gol com a Neoquímica Arena lotada, né, num jogo contra o Sport, jogando em casa? Como que foi para você, Léo? Acho que esse gol foi a concretização assim de todo um sonho do Léo Príncipe, de criança, né? Porque você trabalha desde 7, 8, 9, 10 anos de idade para ver momentos como esse que ia jogar um clássico, vai fazer um gol. Então, no momento que eu fiz o gol ali, eu só quis agradecer por estar vivendo aquilo, porque ali você vive o auge do futebol, que é o gol. Todo jogo vive de gol. Então, quando você faz o gol, você é o ator do gol, você tá ali concretizando o sonho de toda uma história que você viveu quando criança, de toda a história de uma família que vem por trás. Então, quando eu finalizo aquela bola e eu vejo que eu fiz o gol e a Arena Corinthians começa a vibrar assim, eu não consigo nem ter reação na hora. Eu só lembro que eu levanto o braço e, tipo, obrigado Deus. E aí a galera já vem abraçar, porque você sente aquela explosão da torcida corintiana, que aí o cara se arrepia todo na hora, o cara fica. Eu travei praticamente, né? Você fica sem reação, a gente consegue extravasar, sai correndo, chutar. Mas eu só consegui levantar a mão pro céu e agradecer, esperar os abraços. E depois você fica revendo esse lance dias e dias. Tipo, caramba, eu fiz um gol na Arena do Corinthians, com a camisa do Corinthians. Então, são coisas assim que eu vou ficar velho e vou lembrar como se fosse ontem, assim. Com certeza. Ô, Léo, aí você é campeão no Corinthians no ano seguinte, né? De 2016, a gente passa para 2017. Vocês são campeões brasileiros. Um título que o Corinthians estava muito bem, né, no campeonato. Chegou um momento ali, até tem aquele meme engraçado, né, do craque Neto, que fala: vocês vão perder para o Palmeiras e tal. Como que vocês, eu queria até saber, ô Léo, como vocês reagiram a essa. Vocês assistiram, vocês ficaram sabendo, com certeza. Como que foi? Assim, ali estava um momento que o Corinthians não estava bem, né? Naquela parte ali, que é normal, qualquer time, né? Tem aquele momento que parece que não vai dar, mas o Corinthians conseguiu buscar ali e ser campeão daquele campeonato. Como que chegou para vocês? A pressão aumentou? Ou assim, como na cabeça de vocês, cara? Vamos, nós tem que conseguir, mas tá difícil. O que que passa na cabeça naquele momento? E depois, na hora que consegue ser campeão, dá aquela respirada. Como que funciona, Léo? A gente tinha um grupo muito bom, assim, né? Tinha jogadores que depois se tornaram ídolos do Corinthians, como o Rodriguinho, depois daqueles jogos. O próprio Jô já era ídolo, tinha Fagner, Castro. Então, eles eram jogadores muito experientes e a gente veio de um primeiro turno impecável. A gente não perdeu nenhum jogo no primeiro turno. Então, já era esperado que uma hora ou outra teria uma oscilação. Então, assim, os jogadores mais experientes na época souberam lidar com isso com a forma mais tranquila, né? Eles que sofriam os ataques, não ataques, né? Mas as críticas, as situações, a pressão praticamente caía sobre eles. Então, eles souberam lidar disso da melhor forma possível. O próprio Carille, que era nosso treinador na época, também soube lidar disso do melhor jeito possível. E a gente conseguiu reverter isso aí, né? Foram alguns jogos aí de oscilação, que o futebol faz parte. A gente até falava, se tivesse perdido esses jogos no meio da parte invicta, ninguém estaria falando nada. Mas, realmente, foi um primeiro turno de excelência, assim. Acho que, se eu não me engano, nenhum time ainda fez um primeiro turno sem derrotas no Campeonato Brasileiro. Então, a oscilação já era esperada, porque ninguém consegue vencer mais de 40 jogos seguidos. Então, o time lidou muito bem com a pressão, a diretoria lidou muito bem com a pressão. Então, a gente conseguiu voltar o trem aos trilhos e concretizou o título aí com, acho que não lembro se foi 4 ou 5 rodadas de antecedência. E o meme do Neto caiu assim para vocês de uma forma tranquila, de dar risada, de pô, legal, ou assim. Não, o Neto ele já tem esse perfil, né, de fazer brincar, de gritar, fazer coisa. Então, dentro do clube a galera leva com naturalidade, porque o Corinthians é uma pressão enorme, então não é só o Neto, como todos os outros jornalistas lidam da forma que tem que lidar, se eles acham que tem que fazer pressão, eles vão fazer. Mas o jogador em si, ele tem que tentar amenizar o máximo possível o que vem de fora, né, concentrar só o que o clube tem que fazer. E essa é a forma mais fácil de lidar com isso do que tentar se abalar com alguma crítica ou outra. Acho que o jogador já vem bem preparado, principalmente um jogador de Corinthians, né, que vive com isso diariamente.
E esse meme ficou até hoje, o pessoal fala, brinca, né? E ficou um meme engraçado, né? Da raiva do Neto ali, se tornou um É. meme engraçado, e até hoje o pessoal fala. Léo, hoje você está no Asa de Arapiraca, né? Você vem já de outros acessos, né? Já agora da Série D para a Série C, já teve da C para B, e agora falta da B para A. Falta B E pra... falta da B para A. Quem sabe logo, logo você já faz tudo, gabarito aí, Léo? A ideia é essa, né, cara? Eu acho que eu tô com um prazer enorme de estar aqui no Asa, cara. Acho que foi um clube que me surpreendeu muito desde a minha chegada. É um clube de uma organização incrível, assim, o presidente faz as coisas acontecerem perfeitamente. Então, é um clube que realmente merece esse acesso, né? O clube que faz as coisas corretas merecem crescer cada vez mais, né? Então, hoje a gente concretizou o acesso para a série C, né? Tive o prazer também de concretizar o acesso da Série C para a Série B com o Amazonas. E agora tem mais uns anos aí de carreira pela frente para conseguir o acesso de Série B para a Série A. E aí eu finalizo com todos os acessos e um título brasileiro, né? Aí eu consigo dar o check em tudo. Com certeza. Agora, esse ano, agora é buscar o título da Série D, né? Porque aí depois busca da Série C, depois da Série B, mas já pensou? Aí fica perfeito, né, Léo? Aí eu acho que o Asa é um clube que nos próximos anos aí vai surpreender o Brasil, porque todo o processo que vem sendo feito aqui no clube faz as pessoas acreditarem que é possível. Eu já tenho total certeza assim, que o clube vai entrar na Série C para disputar o acesso, pelo que vem sendo feito, pelo processo do clube, né, pelas coisas que eu via estando aqui dentro, né, porque não era um clube que eu costumava acompanhar, por ser de São Paulo, mas a partir do momento que eu recebi a ligação do clube, que eu conversei com amigos que estiveram aqui e me passaram todas as informações, eu tive a certeza que eu deveria ter vindo para cá e concretizar isso com o acesso, eu acho que fica mais bonito ainda, né, de ter certeza que eu estou no caminho certo, com o clube certo. Ô, Léo, e aí vocês estão, então, né, agora nessa fase, vamos colocar, que é um pouco mais tranquila, entre aspas, né? Porque o principal objetivo é a classificação, né? É o acesso para a Série C. E agora, vocês aí estão brigando agora pelo título, né? A semifinal, o primeiro jogo já foi um 2-0 contra o Gama, né? No último domingo, e agora no próximo domingo, vocês jogam contra o Gama fora de casa e podendo perder aí por um gol de diferença, Léo. Como que foi essa primeira partida para vocês? Como que tá a preparação para o próximo jogo? Qual que é a expectativa? E como que está sendo tudo isso para vocês, Léo? Eu acho que o clube, mostrando a sua seriedade, né, a gente ficou muito feliz com o acesso, né, foi uma festa na cidade enorme, mas a gente não está satisfeito. Eu acho que enquanto você tiver um objetivo em frente, você tem que alcançar, porque ser campeão é difícil. Na Série D foram 96 times, cara. Então, se você ser campeão dentre 96, eu acho que é uma conquista extremamente de orgulho para uma cidade, para um clube. Então, a gente deu um passo, né? Agora a gente vai buscar a classificação para a final agora em Brasília. Então, a gente está levando com muita seriedade, com muito compromisso de treinamento, com muita dedicação. Não acabou ainda, não tem nenhum motivo para a gente relaxar. Então, temos um grupo muito bom, muito forte, assim, a galera se uniu de um jeito que a gente só vai parar quando a gente conquistar esse título. Então, eu espero que a gente consiga, né, porque o grupo merece, o clube merece. Então, a gente está com um passo dado e domingo a gente busca esse acesso para a final para, se Deus quiser, conseguir esse título aí pro Asa. Vai ser muito, muito importante. Já é uma vitória importante, né? Conseguir vencer jogando em casa, no Estádio Municipal de Arapiraca, né? Vocês conseguiram então essa vitória por 2-0. E do outro lado tem o Uberlândia, que também está surpreendendo na Série D, né? Contra o ABC. O Uberlândia que venceu o primeiro jogo por 1-0 e agora decide fora de casa, podendo empatar contra o ABC para conseguir essa vaga na final contra vocês. Tenho certeza que o Asa vai conseguir essa classificação. Vitória importante, primeiro jogo, agora fora de casa contra o Gama. Manter o pé no chão, continuar jogando bola, ter a tranquilidade, né, Léo, para conseguir essa classificação. E se Deus quiser, vem o título.
Com certeza, cara. A gente, desde quando iniciou o mata-mata, acho que a gente tá invicto, se não me engano, a gente tá invicto. Então a gente tá sabendo jogar essa fase do campeonato com uma forma incrível, assim. Então a gente quer manter essa sequência até a final, né? Que se a gente ficar invicto até a final, a chance de ser campeão é muito maior. Então o grupo tá bem focado nisso, né? Independente de quem a gente encontra na final, se a gente chegar na final, a gente tem certeza que a gente vai dar o nosso melhor e que o nosso melhor seja suficiente para conquistar esse título aí com a camisa do Asa. Vai vir. Se Deus quiser, eu vou estar, pode ter certeza que eu vou estar na torcida para ver esse título do Asa e você, mais uma vez, campeão brasileiro, né? Exatamente, né? Não deixa de ser campeão brasileiro, cara. Ainda mais, eu acredito, eu sinto a dizer que ser campeão de uma Série D é tão difícil quanto de uma Série A, porque são muitos times, são muitos desafios, né? A Série A tem todo o glamour, tem todo o luxo de jogar uma Série A, de estádios cheios. Então, a Série D você passa por campos não tão bons, você passa por situações que não são usual para o futebol milionário que é a Série A. Eu, Então, apesar de ter o nível abaixo, né, de ser a Série D, mas tem muitos bons times, muitos bons jogadores, então você conseguir, assim, ser campeão, você pode ter certeza que é porque você fez um bom trabalho, porque não é qualquer time que consegue ser campeão de um campeonato tão difícil como é a Série D. na minha opinião, eu acho que o campeonato da Série D é até mais difícil, né? Eu acho que conseguir chegar do que a Série A, porque a Série A tem 20 clubes, é difícil, o nível é altíssimo, você foi Sim, campeão. Mas eu acho que a Série D, por ter vários clubes, por ter campos difíceis, viagens longas, eu acho que acaba sendo, na minha opinião, até mais difícil, né, Léo? sim. Eu imagino que você, talvez falando de nível técnico, a Série A com certeza está à frente, mas todos os desafios que a Série D você enfrenta, todas as viagens longas, todo esse processo, fazem que a Série D se torne um campeonato muito difícil, né? Então, você conseguir o acesso já é uma grande conquista, né? Você ser o time que conseguiu o acesso de 96 já é uma grande conquista. Você se concretizar com campeão, acho que é para fechar com chave de ouro, assim, um ano pro clube. Legal. E aí vai ser mais um preto e branco, né, na sua carreira sendo campeão brasileiro, né, Léo? Foi com o Corinthians, preto e branco, e agora com o Asa, né? Me faz bem o preto e branco. Já fui muitas vezes campeão usando preto e branco. Eu espero agora, Mas, mais uma vez ser campeão usando preto e branco. ô, Léo, para a gente poder encerrar aqui, a gente vai para a parte que a gente fala bate-bola, com aquelas perguntas rápidas para você responder. Qual que é o clube que marcou a sua carreira, ô, Léo? Eu acho que com certeza o Corinthians, assim, foi onde toda a minha carreira deslanchou. Acho que foi um clube que eu tive o prazer de ser campeão. É, subi profissional quando usando a camisa do Corinthians. Então, acho que o meu início, assim, foi um início extremamente marcante, e com certeza o Corinthians. Um jogo inesquecível. Cara, eu digo a final da Copinha, cara. Que eu acho que quando a gente foi campeão da Copinha, assim, foi mais um momento daquele que você só agradece por estar vivendo isso, por você ver aquele estádio lotado, porque acho que foi a primeira vez que eu joguei com um estádio com 40 mil pessoas, o Pacaembu. Então você fala, caramba, meu, que loucura é essa que eu tô vivendo agora? E aí isso um dia se tornou normal quando cheguei no profissional, mas a primeira vez que eu vi aquele estádio lotado com a camisa do Corinthians foi muito marcante pra mim. Legal. Um gol que você nunca esquece, um gol seu. Cara, eu fiz um gol agora, usando a camisa do São Bento, de voleio, assim, que ficou marcado, foi um gol bem bonito. Então, esse é um gol que eu fico na cabeça, rapaz, eu quero fazer um gol de novo como esse, assim. Legal. E aquele gol da sua equipe que você tava, que aquela ansiedade, aquela coisa, e saiu aquele gol importante. Cara, teve um jogo que eu joguei na Eslovênia, que é um jogo que eu tava bem tenso, assim, cara, e acho que até eu fiz o gol, se eu não me... foi um gol meu. Não, foi o primeiro gol que saiu, foi o gol da minha equipe. E aí tava um jogo muito tenso, a gente precisava muito ganhar o jogo e a gente saiu o gol da equipe no minuto final, aquele gol que alivia todo mundo. E aí a gente conseguiu fazer esse gol, depois fez outro. Acho que foi esse gol aí que eu tenho essa lembrança de uau, conseguimos o objetivo, sabe? O melhor amigo no futebol, Léo. Cara, o melhor amigo que eu fiz no futebol foi o Kaique França, goleiro que tá no Guarani hoje.
Acho que foi um grande irmão, assim, que eu fiz na época do Corinthians. A gente manteve uma amizade muito, muito legal. A gente mantém até hoje. Então, com certeza é o Caicão. Um ídolo. Eu digo o Fagner. Fagner, por ter Vai. convivido com ele, por ter conhecido ele pessoalmente, visto a pessoa que ele por ter aprendido muito com ele. Então, o Fagner. Uma torcida para você. Essa aí não tem jeito. Não tem jeito. Essa daí, cara, é única, assim, é marcante demais pra todo mundo, até pra quem não é corintiano. Quando o cara vê a torcida do Corinthians, o cara enlouquece. Para você, um estádio de futebol, aquele estádio que toda vez que você lembra, arrepia. Não por causa da torcida, mas o estádio. Cara, eu gostei muito de jogar no Maracanã, porque por ser carioca, assim, ter o prazer de entrar no Maracanã cheio também foi muito marcante pra mim. Passava sempre em frente ao Maracanã quando era criança e poder jogar no Maracanã, estar dentro do Maracanã, sendo ovacionado pela torcida e tal, foi muito marcante. Aí, quase para a gente encerrar, um sonho que ainda falta para você realizar na sua carreira, Léo. Cara, eu acho que o meu grande sonho, assim, eu consegui alcançar, né? Ter muito sucesso com os times, mas eu tenho a vontade ainda de fazer uma carreira em um clube de projeção, assim, crescer junto com o clube, sabe? De chegar às vezes um clube na Série C, uma Série B e subir com o clube, criar uma identidade com o clube. Então, esse é um dos objetivos que eu tenho agora em mente em carreira, para que eu possa crescer junto com o clube e ter essa identificação como muitos jogadores têm no Corinthians, Santos, Flamengo, outros clubes pequenos aqui como o próprio Asa, né? Tem clubes que você cria uma identificação. Então acho que eu tenho esse sonho, assim, tenho essa vontade na carreira de um dia poder chegar num clube, fazer 100 jogos. O Léo Príncipe, fora do futebol, como que é? Cara, eu sou um cara muito tranquilo, cara. Sempre fui muito tranquilo, muito família, muito brincalhão também, assim. Sempre quero estar com meus amigos, sempre levando a vida muito leve, porque eu já sou um privilegiado de poder ter conseguido ser jogador de futebol, tenho uma família muito boa, tenho uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa. Então eu sou um cara muito grato a tudo que a vida tem me dado, tudo que a vida fez por mim, né? De onde eu saí lá numa favela do Rio de Janeiro, para hoje conquistar as coisas que eu conquistei, ter uma família que está sempre ao meu lado. Então eu sou um cara muito grato à vida, assim, independente do futebol, independente das coisas que eu já vivi, que eu já passei, eu sempre estou agradecendo por tudo. Então eu me identifico assim, um cara muito grato à vida, porque eu sempre tive certeza que eu fui muito privilegiado por tudo que Deus pôs no meu caminho. Legal. Léo, para a gente poder encerrar, agora é a última, te prometo. Se você pudesse, Léo, hoje encontrar o Léozinho, né? Podemos falar assim, que ligou para a mãe, não quero mais, não vou tentar mais no CFZ, vou sair, vou voltar para o futsal. Se você hoje pudesse pegar aquele telefone, ou até sentar do lado dele e falasse assim, Léo, vamos conseguir, vamos para frente. Qual conselho você daria para ele, Léo? Cara, eu só diria para ele seguir o caminho que ele sempre sonhou, assim, eu sempre soube muito do que eu queria para minha vida, sempre tive muita certeza do que eu conseguiria alcançar, mesmo estando em lugares que às vezes eu achava que eu merecia mais, mas eu sempre tive a certeza de que esse Léo Príncipe de 12, 13 anos, estava começando o futebol, ele conseguiria alcançar os objetivos dele. Então, essa certeza me deu a tranquilidade de seguir minha carreira, de crescer, de chegar onde eu cheguei. Então, a única coisa que eu falei para ele é só segue o seu caminho, saiba que você está fazendo as coisas certas na sua vida, que você vai alcançar seus objetivos, vai realizar seus sonhos, e você vai ter uma vida muito feliz, muito alegre. Então, não mude o que você já é. Muito bom. Léo, então chegamos ao fim desse bate-papo. O tempo passa muito rápido, né? Passa rapidinho. Queria poder falar mais coisas de você, carreira fora do Brasil, Guarani, enfim, outros clubes, acessos que você teve, né? Outro acesso. Poder detalhar mais, poder falar mais de Corinthians, que é o que a galera também gosta, poder falar mais de casa. Cara, prazerzaço. Antes da gente encerrar, queria mais uma vez mandar um abração pro meu parceiro Arthur, da AV Assessoria. Arthur, tamo junto, irmão. Que Deus abençoe sempre a sua vida. E, Léo, cara, prazerzaço poder bater esse papo com você.
Você mostrou que você é um cara do bem, um cara de Deus, uma pessoa boa, uma pessoa que sabe o que quer, né? Um atleta que tem cabeça, um cara que tem 30 anos, mas parece ter até mais, Léo, pela sua cabeça, pela sua força aí, né, de ser um atleta sensacional. Cara, muito obrigado, obrigado pela sua humildade também, obrigado por ter aceito o convite. Mais uma vez, obrigado, só tenho a agradecer. Eu que agradeço mais uma vez esse bate-papo aí, foi muito legal poder contar um pouco das coisas que eu vivi, né? Apesar de viver muitas coisas, mas a gente vai ter oportunidade de trocar essa ideia mais vezes aí e poder contar um pouco mais, de poder trocar mais ideias aí, meu irmão. Valeu pelo convite aí, fico muito feliz. Eu que agradeço. Galera, então esse foi o bate-papo com o Léo Príncipe, lateral direito hoje do Asa de Arapiraca. Mais um acesso, ano que vem está na Série C do Campeonato Brasileiro e agora em busca do título. Então, no próximo domingo, Gama e Asa de Arapiraca, o Asa decide então essa vaga para a grande final do Campeonato Brasileiro da Série D e em busca de mais um título do Campeonato Brasileiro, o Léo, que já ganhou com o Corinthians em 2017 na Série A, agora na Série D, depois falta a Série C e Série B para ele zerar o game, a gente pode dizer assim. Léo, tamo junto, irmão. Deus abençoe a sua vida, a sua carreira, da sua e da sua família. Mais uma vez, que Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Amém, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez aí. Tamo junto. Tamo junto, galera. Valeu.